Vamos orar. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a glória, todo o louvor, amado Deus e Pai, nós nos unimos agora para poder dar graças e glórias ao Teu santo nome. Tu nos concede a graça de poder despertarmos para um novo dia de vida e permitir com que o Teu Santo Espírito nos conduza para que possamos nesta hora nos reunirmos para poder também ouvir a Tua palavra, para podermos ser preenchidos também pelos dons divinos e poder também viver, amado Pai, esta comunhão plena entre irmãos e principalmente sentindo a Tua presença entre nós. Queremos também, amado Pai, nesse momento que o Teu Santo Espírito conduza todas as coisas, conduza aos Teus servos, para que sejam ferramentas vivas e verdadeiras em Tuas mãos. Que tudo aquilo que for manifestado no Seu altar de graça seja inspirado pelo Teu Santo Espírito. E a cada filho Seu, amado Pai, que também participa desse momento, ouvindo também essas palavras, que o Teu Santo Espírito opere e trabalhe dentro de cada um, concedendo também, amado Pai, os dons divinos e os dons espirituais. O dom do amor, para reconhecer em Ti o quanto Tu nos ama e também quer nos preparar, quer nos ensinar e nos fortalecer. O dom da humildade, para poder receber a Tua palavra, permitir com que ela entre em nossos corações e possa também fazer o trabalho que ela deve ser feita em nossos corações. E também a sabedoria divina, para que possamos entender os Seus propósitos, para que possamos a todos os momentos da nossa vida reverenciá-lo, entregar os nossos corações, buscar esta comunhão contigo com todos os nossos corações preenchidos pela gratidão das graças que Tu tem também derramado em nossas vidas todos os dias. Nesse momento temos a oportunidade de também unir os nossos sentimentos nesta oração e rogar, interceder pelos Teus servos em primeiro lugar, desde o apóstolo maior até o diácono, em todos os lugares, para que sejam sempre ferramentas úteis, para que Tu, amado Pai, através do Teu Santo Espírito, capacite a cada um para poder também trabalhar na Tua obra, para poder levar o Evangelho a todos os cantos, para também ajudar a formar novos servos, novos irmãos, para que assim possamos congregar cada um dos Teus filhos que foram chamados para participar deste povo que está sendo preparado para poder também viver as bodas do Cordeiro. Poder interceder também por cada irmão, para que possam manter sempre a sua fé, a sua fidelidade, independente das circunstâncias que vive. Que não permitam, amado Pai, com que as dificuldades venham roubar a sua fé e a sua confiança. Que podemos também nesse momento interceder por todos os nossos irmãos que estão enfermos, aqueles que estão acamados no hospital, nas suas casas, sejam onde for, para que recebam também todos os cuidados necessários. Abençoe aos médicos, abençoe aos enfermeiros, aos parentes, aos amigos que cuidam desses nossos irmãos, que também possam fazer com amor, mas que Tu capacite a cada um deles. Também lembramos daqueles que não fazem parte ainda do Seu rebanho, mas sabemos, Pai, que neste mundo inteiro tantos sofrem pelas mesmas circunstâncias. Queremos também orar por cada um deles, que recebam sempre a ajuda necessária. Abençoe aos Teus servos que estão em viagem, levando também as bênçãos em todos os lugares. Proteja-os no caminho de ida, no caminho de volta, para que tudo possa ser feito debaixo com aquilo que é a Sua vontade e da proteção dos Teus anjos. Abençoe-nos agora também nesta hora, proteja-nos de qualquer interferência externa, que nada venha nos perturbar ou roubar também a nossa paz. E a paz que Tu nos oferece é a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que os nossos corações também possam arder ao ouvir a Tua palavra, como Teus servos também no passado sentiram arder os seus corações pela palavra que ouviram de nosso Senhor Jesus Cristo.
Tudo isso, amado Pai, nós lhe pedimos e te rogamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, temos uma palavra para esta manhã, que ela está escrita no livro de Salmos, no capítulo 146, no versículo 1 e 2, onde diz assim: Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Até aqui. Bom dia, amados irmãos, bom dia, amadas irmãs, convidados também para esta hora, sejam todos bem-vindos para esse serviço divino, onde nós temos também uma palavra que vai tocar os nossos corações, uma palavra que vem do nosso amado apóstolo maior, e ela tem um objetivo muito grande, e o objetivo que nós possamos ter o objetivo em nossos corações. Da mesma maneira que nós ouvimos esse texto que foi lido, que é uma declaração e um convite do salmista para que nós possamos também, como ele, louvar a Deus todos os dias da nossa vida com o nosso coração. Louvar a Deus, como diz aqui na palavra, é declarar o nosso amor e a nossa devoção todos os dias da nossa vida a Deus. Louvar a Deus é buscar a proximidade de Deus com os nossos corações preenchidos de amor e com a nossa reverência para com Deus. Bonitas palavras. E elas são verdadeiras, porque ao ler esse texto que nós temos hoje, que nos é indicado, nós podemos ver, através do salmista, como que realmente ele enxergava a Deus, o reconhecimento que ele tinha de Deus e a quem ele estava realmente, nesse momento, dizendo que todos os dias da sua vida, ele louvaria a Deus. Primeiramente, para que a gente possa louvar a Deus também, como dá esses exemplos, declarar sempre o nosso amor, declarar todos os dias a nossa gratidão, louvar a Deus, podendo realmente nos aproximar dele todos os dias. Em primeiro lugar, nós temos que reconhecer quem é Deus. Porque hoje nós podemos ver no mundo inteiro quantas pessoas declaram a sua fé em Deus, quantas pessoas dizem que realmente existe esse Deus maravilhoso, mas nos momentos de dificuldade, nas lutas que muitas vezes prolongam em suas vidas, em que essas pessoas começam a perder a esperança e ele já não consegue mais enxergar esse Deus como ele imaginava, um Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas. E isso é uma coisa natural hoje que nós podemos ver no ser humano, porque nós vivemos em um momento muito difícil, cada um vive seus problemas. E nós podemos ver nos relatos de muitas pessoas com o passar do tempo que ele já começa a duvidar, será que realmente esse Deus existe? Será que esse Deus que a gente diz que é tão maravilhoso, o Criador de todas as coisas, por que também tanta maldade no mundo? Será que ele não pode mexer isso, aquilo, não pode resolver os problemas? Então nós podemos ver nas palavras do salmista como ele enxergava,
como ele reconhecia a Deus e o que ele pôde manifestar. Este Salmo 146, ele é o primeiro dos 5 salmos de agradecimento, ou seja, de aleluia do salmista para com Deus. E por que 5 salmos de agradecimento? Porque ele reconhece em Deus que Deus é aquele que cumpre os seus próprios propósitos em suas promessas. E por que o salmista, ele canta, ele diz que realmente é um cântico que ele faz de louvar a Deus todos os dias? Porque ele reconhece aqui a promessa que Deus fez ao povo e que Deus cumpriu as suas promessas para com o povo. Esses salmos que o salmista elabora aqui, ou que ele canta, esses 5 salmos, é em agradecimento pós-exílio, pós a libertação do povo de Deus do domínio daqueles que realmente estavam sobre eles. A salvação que Deus prometeu ao povo e Deus cumpriu com esta promessa. Mesmo diante de tantas dificuldades, de tantas dúvidas, de tanta insegurança, realmente, será que Deus realmente iria salvá-los? E Deus pôde cumprir com a sua promessa. Ou seja, o propósito que Deus tinha para poder salvar este povo e que ele tinha prometido, ele pôde cumprir. Então o salmista aqui, amados irmãos, ele realmente reconhece em que Deus prometeu a eles a salvação e eles obtiveram essa salvação. Por isso que o salmista aqui, mais uma vez eu vou ler, ele com todo o seu coração, ele manifesta: louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. É um convite, se nós olharmos realmente profundamente esta palavra, é um convite que o salmista faz a todos, já naquele tempo, mas a nós também hoje, amados irmãos, é poder realmente hoje louvar a Deus, porque nós conhecemos, reconhecemos, cremos que Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é o Criador da terra, Deus é Criador do céu, Deus é Criador de toda a natureza, Deus é Criador do homem. E ainda mais saber que nós somos como homens, como seres humanos, nós somos criados à imagem de Deus. E poder realmente confiar e acreditar nisso, já é um grande ou o maior motivo que nós temos de poder entender a mensagem do salmista, de poder louvar, de poder agradecer, de poder entregar o nosso coração para Deus, de poder viver a nossa vida, mesmo com os problemas, com as dificuldades, mas tendo a fé e a esperança em Deus. No versículo 3 ao versículo 6, aqui também deste texto, nos fala que o salmista, ele crê apenas em Deus. E ele não crê em nenhuma outra circunstância que venha do homem. Ele diz assim, amados irmãos, vou ler aqui: não confieis em príncipes, nem em filhos de homem, em que não há salvação. Saindo-lhe o espírito, e eles tornam a terra, naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. Aqui o salmista ele fala, amados irmãos, que ele só confia em Deus, e não confia em nenhum príncipe, e nenhum rei, e nenhum Deus, porque nenhum homem, porque todos são perecíveis, todos podem prometer qualquer coisa, mas saindo-lhe o espírito, como nós sabemos, quando nós morremos, o espírito volta para ti, para Deus, então o homem morre, toda a sua promessa se acaba. E aqui nos fala que Deus, ele é eterno. Deus é aquele que é ontem, hoje e será sempre.
Então é este Deus que o salmista nos diz que nós devemos louvar. E nós podemos crer e nós podemos realmente confiar e deixar toda a nossa esperança nas mãos de Deus, porque Ele vai cumprir com a sua promessa. Em seguida diz aqui, amados, o verdadeiro cristão jamais perde a confiança e a esperança em Deus. Por isso louva ao Senhor em todas as circunstâncias durante toda a sua vida. A sua fé é depositada totalmente na pessoa de nosso Pai Celestial. E é uma realidade. Se nós realmente... mais uma vez eu quero voltar para o salmista. O salmista aqui, nós podemos dizer que ele realmente era um verdadeiro crente. Ele cria realmente em Deus, ele conhecia Deus, ele aceitava Deus, ele confiava em Deus. Então, quando a palavra aqui diz que todo verdadeiro crente jamais, independente das circunstâncias que viva, independente das suas dificuldades, ele nunca perderá a sua fé em Deus. Porque a fé em Deus é a base da sua vida, é a base da sua esperança, e não em qualquer um outro homem que possa realmente nos prometer qualquer coisa. E se nós realmente hoje, amados irmãos, mesmo com os nossos pecados, mesmo com as nossas dúvidas, muitas vezes, mesmo com as interpretações, muitas vezes que nós temos errada daquilo que Deus quer colocar para nós, mas se nós confiamos em Deus, nós nunca perderemos esta fé e esta confiança. As dúvidas que hoje o mundo traz para nós sobre a obra de Deus, sobre a salvação, sobre o nosso comportamento como cristão para com Deus, para com o nosso próximo, que muitas vezes é considerado como muito fechado, muito puritano. Nem isso que o mundo hoje quer trazer para nós e que hoje nos quer trazer uma liberdade tão grande, nem isso vai fazer com que nós nos afetemos e tenhamos que nos afastar do princípio que é a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Então, quando a palavra aqui fala sobre louvar a Deus, não é apenas nós cantarmos diariamente para Deus, ou cantarmos louvores, mas é agradecer a Deus. Se nós olharmos para dentro de nós hoje, amados irmãos, cada um de nós fizermos uma reflexão, quem de nós verdadeiramente merecia ou merece a graça que Deus nos dá todos os dias? É uma reflexão que nós temos que fazer, mas uma reflexão verdadeira. Nenhum de nós hoje, amados irmãos, merece toda a graça que Deus nos dá. Mas que quando nós conseguimos enxergar, quando Deus diz que Ele nos ama por toda a eternidade, é porque realmente Deus quer nos amar por toda a eternidade. Ele quer que realmente nós possamos hoje vencer as nossas adversidades para poder viver esta eternidade que Ele tem prometido e Ele tem como propósito para conosco. Porque o propósito que Ele deu aqui ao salmista, e o salmista entendeu, é que eles receberiam a salvação da sua escravidão. E o que Deus hoje realmente oferece para nós? Uma salvação. E se nós hoje, como cristão, vivendo no nosso tempo hoje, entender o que realmente Deus fez por cada um de nós, enviando o seu Filho para que pudesse ser sacrificado, para que pudesse morrer na cruz, para que pudesse ressuscitar, para que pudesse ascender aos céus, o que realmente Deus prometeu e Ele cumpriu? Que enviaria um Salvador, aquele que venceria a morte, aquele que venceria o pecado, aquele que traria para nós a possibilidade de comunhão novamente eterna com o Pai. E foi isso que Ele fez com o nosso Senhor Jesus Cristo, e que também no mês passado nós pudemos viver todo o período da Semana Santa que nós vivemos, da entrada de nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, da crucificação, da sua ressurreição, da sua aparição também aos seus discípulos. Deus, amados irmãos, prometeu uma coisa muito maior do que aquilo que Ele tinha prometido ao salmista, de livrar eles da escravidão. Deus prometeu de nos livrar da escravidão do pecado. E hoje é possível a todos nós realmente receber a graça do perdão dos pecados. Basta o que? Confiarmos no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E através desse sacrifício que Jesus Cristo fez, Ele possibilitou,
Jesus Cristo, quando deu o último respiro que ele disse, está confirmado. Quando Jesus Cristo disse assim, Pai, na cruz, por que me desamparaste? Ali Jesus Cristo realmente estava levando consigo os nossos pecados. Então, poder reconhecer, amados irmãos, o que Deus realmente tem de propósito para conosco, de poder perdoar os nossos pecados e conceder para nós o principal. E qual é o principal de tudo isso aqui? Foi a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, como diz aqui, poder louvar a Deus pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é poder entender o propósito de Deus para com cada um de nós, que através da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje é possibilitado e é possível para nós também a promessa da nossa ressurreição. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 20, temos uma palavra que diz assim: mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Jesus Cristo foi o primeiro, amados irmãos. Agora, nós também temos que saber se nós queremos participar da ressurreição, da nossa ressurreição. Jesus Cristo, ele ganhou um novo corpo, um corpo celestial quando ele ressuscitou. E é este mesmo corpo que o Senhor oferece para nós. Não vou ler aqui, mas peguem em 1 Coríntios, capítulo 13, 14 e 15, nós vamos ver toda a explicação que o apóstolo Paulo dá sobre a nossa ressurreição, sobre ressuscitar em um corpo celestial, o mesmo corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, porque só assim nós poderemos ver Ele como Ele é. Então, poder realmente viver a graça da ressurreição é entender que Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o Criador da vida e da morte. Deus é aquele que revive e tem o poder de fazer nova todas as coisas. E o que Deus tem oferecido para nós é exatamente isso: viver uma nova vida, viver a eternidade com Ele em uma nova vida, como Jesus Cristo realmente pôde mostrar para nós. Esse é um dos motivos maiores que nós temos realmente de poder agradecer a Deus em todos os momentos, como diz aqui o salmista, louvar a Deus todos os momentos, todos os dias da nossa vida. Poder realmente ter em nossos corações esse entendimento. Nós não somos meros seres mortais. Nós não somos seres que foram criados para viver essa vida medíocre que nós vivemos sobre essa terra, que muitos acham que é uma vida tão valiosa. Isso não vale nada para Deus. O que nós estamos fazendo aqui é aprender. Nós temos que demonstrar a Deus verdadeiramente, se nós amamos Ele verdadeiramente, se nós queremos realmente viver essa eternidade com Deus. Mas para isso nós temos que mostrar sobre a terra. Se nós queremos a comunhão com Deus hoje, mesmo com todas as dificuldades, lutas, com as nossas... Isso nós estamos demonstrando que nós queremos viver com Deus na eternidade, sem termos problema, como Ele tem prometido para nós. Então, todas as dificuldades, o salmista viveu aqui, nós não falamos aqui o nome do salmista, ele viveu todas as dificuldades, mas ele sempre pôde crer em Deus. E depois de receber a sua graça, ele pôde dizer, eu louvarei a Deus todos os dias da minha vida. Se nós hoje reconhecemos, como diz, não somos meros espectadores da obra de Deus, nós somos participantes da obra de Deus. Nós vivemos esta obra. Mas por que nós vivemos? Porque nós conhecemos o teor desta obra, a importância que tem nós vivermos realmente esta comunhão. Poder a cada dia fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa confiança e poder olhar para cima e agradecer a Deus por tudo aquilo que nós temos. Poder hoje também, como diz aqui na palavra, louvar a Deus no nosso cotidiano. Não é apenas cantarmos, não é apenas confiarmos em Deus, mas aqui na palavra nos diz, louvar a Deus hoje também é poder demonstrar o nosso amor ao nosso próximo. É poder também ter o desejo de perdoar o nosso próximo, independente daquilo que ele faz para nós. Essa é uma maneira também de louvar a Deus. É de testemunhar a nossa fé, de testemunhar realmente a nossa confiança e a nossa esperança a Deus, a todos aqueles que estão ao nosso redor, de viver realmente esta obra com amor, com alegria. Hoje nós temos muitas reclamações, a gente vê tantas lamentações, mas meu Deus, se a gente poder realmente entender
que tudo isso que nós vivemos são experiências de fé que realmente nos faz cada dia mais, independente das lutas, demonstrar isso que nós estamos realmente trabalhando, como diz aqui, louvando a Deus na nossa fidelidade, no nosso cotidiano. Eu estou sofrendo, eu estou passando por isso, mas eu estou agradecendo a Deus. Eu estou sofrendo, mas eu estou indo a cada dia na serviço. Eu quero ouvir a palavra, eu quero me fortalecer. Isso é um testemunho que nós podemos dar ao nosso próximo. Poder também, amados irmãos, como diz aqui, ajudar aos fracos, também ajudar aqueles pobres. O que é os pobres? Muitas vezes nós falamos, pobres são aqueles financeiramente que nós queremos ajudá-los, não temos condições. Pobres de espírito. Aqueles que estão fracos espiritualmente, aqueles que não têm o entendimento da obra, aqueles que não têm esta comunhão com Deus como nós temos, aqueles que não têm essa confiança, essa esperança em Deus que nós temos. Poder também demonstrar isso e ajudar, como diz aqui na palavra, aqueles que são pobres, estão abatidos, e muitas vezes através apenas de uma palavra, através de um gesto, através de uma demonstração de confiança. Isso também é poder hoje no nosso cotidiano louvar a Deus. Então o que nós podemos fazer também, tomar para nós esta palavra desse salmista, que nós possamos louvar a Deus, não apenas de boca, mas como diz aqui, é procurar termos a proximidade com Deus todos os dias da nossa vida, com o nosso coração agradecido e sempre adorando a Deus. É isso que nós podemos fazer para poder louvar e demonstrar que nós realmente amamos a Deus com todo o nosso coração. Amém. Gostaria de poder também agora ouvir aquilo que tem no seu coração, nosso pastor Henrique, que também me acompanha nesta manhã. Por favor. Porque quando falamos em algo sobre na nossa vida e que isso seja feito com a nossa alma, reflete com a maior profundidade possível. Algo que seja feito com a maior profundidade possível é a maneira que nós temos de manifestar algo que não seja de uma forma superficial. Louvar a Deus com a alma, remete a reconhecimento, a agradecimento, a fé, a empenho. E a palavra de hoje nos faz pensar a respeito do nosso louvor a Deus. Quando pensamos em louvor, primeiramente nos remetemos o nosso pensamento a lembranças, a hinos de louvores, a cânticos, que é algo
maravilhoso, prazeroso, que eleva as nossas almas à fé, a nos conectar com o nosso Pai Celestial. E quando pensamos em nós, da nossa fé, no nosso dia a dia, acredito que muitos de nós já se pegou pensando sobre o nosso louvor, sobre o nosso agradecimento a Deus, porque sabemos o quanto Ele é digno e merecedor do nosso louvor. Mas muitas vezes vemos em nós as nossas falhas, os nossos erros, as nossas dificuldades. E a palavra de hoje traz um prazer no louvor, a gratificação em louvar a Deus com as nossas almas, de uma maneira íntima, profunda e especial, colocando o peso do nosso louvor ao sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao amor que Deus tem para com as nossas almas, que foi demonstrado na sua maneira mais profunda, que foi através do sacrifício de Cristo na cruz, da qual Ele fez por cada um de nós, para que pudéssemos ter a possibilidade de receber o perdão dos nossos pecados e de novamente ter a oportunidade de uma eterna comunhão com o nosso Pai Celestial. Então, louvar a Deus é algo que queremos carregar no nosso cotidiano, no nosso dia após dia, louvar a Deus e buscar a profundidade neste louvor a Deus. E a palavra traz para nós alguns pontos. E, amados, o nosso evangelista falou sobre os fracos e pobres. Eu pensava que na nossa vida existem inúmeras situações que nos fragilizam. Pensava também naquelas pessoas não fracas, mas fragilizadas. Pessoas que se encontram angustiadas, tristes, abatidas. Pensava em uma situação do nosso cotidiano, de uma vida corporativa, de uma vida de trabalho, onde às vezes acontecem injustiças, exposição de erros e pode entristecer as pessoas. E eu me lembrava de uma situação onde uma amiga de trabalho buscou uma outra pessoa para desabafar, para contar a sua situação. Uma pessoa da qual ela não conhecia, também uma amiga, elas duas se relacionavam tão somente no trabalho. E eu pensava, tá aí uma oportunidade de louvar a Deus, através de uma palavra de consolo, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de ânimo. Queremos ter uma palavra de ajuda, queremos ser pessoas das quais possamos ser buscados para poder levar uma palavra de consolo e de ânimo. Essa é uma conduta que agrada a Deus. No nosso dia a dia, poder ajudar as pessoas que se encontram frágeis, as pessoas que estão necessitadas. Queremos orar por aqueles que nos antecederam à eternidade, aqueles que se encontram na outra margem, ou mesmo os vivos que não reconhecem o Evangelho, que não reconhecem os sacramentos, para que Deus possa colocar sobre eles também a sua graça e possam valorizar. E queremos, amados, refletir sobre o nosso louvor a Deus e buscar de todas as maneiras nos dedicarmos para que o nosso louvor a Deus seja algo realizado com o nosso coração, com a nossa alma, buscando de que seja feito com alegria, com prazer e com a profundidade da qual quer colocar a palavra para nós nesta manhã. Amém. Bem, amados irmãos, a palavra realmente podemos dizer que é bem simples de nós podermos entender. Uma coisa é certa, o salmista aqui demonstrou a sua total confiança em Deus porque ele reconheceu que Deus é imutável. Deus, ele não muda os seus planos. Deus, ele cumpre com os seus propósitos. Tem uma palavra que está escrita em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 13 a 18,
que diz assim: a confiança em Deus. Diz assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoado te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento para confirmação é, para que eles o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta por Deus. Podemos ver aqui nessa palavra, Deus é imutável. Deus, ele jurou por ele mesmo, porque não há alguém maior do que ele para que possa ser. Porque o homem, nós podemos entender muitas vezes, o homem quer, para poder cumprir com a sua palavra, ele faz um juramento. Eu juro pelo meu pai, juro pela minha mãe, juro por Deus. Já. E aqui na palavra diz, não há alguém maior do que Deus. E Deus, nesta palavra, mostra, por ele mesmo, ele jura cumprir com todas as suas promessas. Então, isso é uma certeza e uma confiança que nós temos que ter. Se Deus prometeu a nós que traria para nós a nossa salvação, e o que é a nossa salvação? É a salvação das nossas almas, é o perdão de nossos pecados, que nós possamos crer que em todos os momentos da nossa vida, Deus vai nos salvar e vai nos perdoar. Que nós possamos ter sempre isso em nossos corações e essa certeza. Amém. Bem, amados, também agora quero convidar a todos para que possamos juntos nos unir na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Amado Pai e bom Deus, chegamos também ao final desta hora. Agradecemos por este alimento divino e espiritual que Tu nos ofereceu. Agradecemos, amado Pai, por uma palavra tão abençoadora que também pôde tocar em nossos corações. Que possamos levar ela agora no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Que possamos entender, amado Pai, como é tão fácil louvar a Ti no nosso dia a dia, nas nossas atividades e naquilo que nós fazemos, amado Pai, que é o desejo de poder agradecer, de agradecer a Ti todos os momentos e também poder fazer com que os Seus olhos se encham de alegria com os nossos feitos, com aquilo que realmente nós, através da Tua palavra, aprendemos a cada serviço divino e colocamos em prática no nosso dia a dia. Louvar a Deus, amado Pai, não é apenas olhar para o céu e agradecer, mas é fazer algo para Ti. É trabalhar pela Tua obra. É poder também, amado Pai, derramar no coração do nosso próximo este amor que nós recebemos de Ti, esta sabedoria que nós recebemos e queremos transmitir também para que outros possam viver também esta alegria, esta confiança, essa esperança. Por isso te rogamos sempre que o Teu Santo Espírito conduza todos os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos ativares. Porque assim teremos a certeza de que estaremos fazendo aquilo que Tu espera de cada um dos Teus filhos. Pois Tu tornaste a cada um de nós filhos Seus.
através do batismo. E que assim nós possamos também, amado Pai, nos tornarmos sempre, ou queremos fazermos filhos dignos da tua confiança. Por isso nós rogamos, conceda-nos sempre os dons divinos e os dons espirituais. Abençoa-nos a cada dia, abençoa-nos no nosso trabalho, abençoa-nos na nossa saúde, nos nossos caminhos, para que nada de mal nos aconteça, Pai. Ilumine sempre as nossas mentes, é o que nós te rogamos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união com o Espírito Santo estejam com todos vós. Amém. Amém. Bem, amados irmãos e irmãs, convidados, desejo a todos um abençoado domingo e até sempre.